Olá, crianças, mais uma vez juntos para mais uma correção. Hoje nós faremos a correção da atividade da página 45 da unidade 3, para que nós identifiquemos, e ficamos sabendo cada vez mais sobre o tamanho dos municípios. O nosso município é P, M ou G. Aqui, na questão, na atividade, ele traz uma tabela com as informações dos critérios utilizados para estabelecer se o município está na categoria pequena, média, média pequena, média grande, enfim. E essa quantidade de pessoas é que vai determinar em qual categoria cada município se enquadra. Então, vamos ver. Município pequeno, se tiver menos de 50 mil habitantes. Um município médio pequeno, se tiver entre 50 mil a 99 mil habitantes. Um município médio, se tiver de 100 mil a 299 mil. Um município médio grande, se tiver de 300 mil a 499 mil. E um município grande, se tiver de 500 mil a 1 milhão. E um município muito grande, se ele tiver acima de 1 milhão. A primeira questão da seção de Gaí, ele pergunta a qual dessas categorias o seu município pertence. Então, veja bem, o nosso município é o município de Boa Vista, capital do estado de Roraima. No ano de 2019, o IBGE estimou que a nossa população estava em torno de 399.213 pessoas. Então, observando e analisando por essa tabela que está sendo mostrada, ele está enquadrado aqui, acima de 300 mil, tá? Entre 300 mil e 499 mil. Então, ele pode ser considerado um município médio grande. Aqui eu anotei, olha, médio grande, município médio grande. Ok? A próxima questão pergunta se São Paulo, que tem aproximadamente 11 milhões de habitantes, em qual categoria ele pertenceria? Então, se ele tem 11 milhões, a gente vai olhar aqui na tabela e vai identificar que ele está acima de 1 milhão. São 11 milhões, são 10 milhões a mais do que o inicial estimado para um município muito grande, tá? Então, São Paulo é um município muito grande. Muito grande, certo? Da continuidade, a correção na página 46, tá? Segundo o IBGE, em 2017, o Brasil tinha 5.570 municípios. Desses municípios, mais da metade tinha até 100 mil habitantes. Pede, então, para que a gente marque X na resposta correta. Podemos dizer que a quantidade de habitantes desse município era menor que 2.785, 2.785 exatamente, ou maior do que 2.785. Vejamos. Essa atividade, ela solicita que nós usemos a calculadora. Então, vamos lá. 5.570 dividido por 2. Por quê? Porque ele cita a metade. Então, o resultado dá 2.785. Só que no problema, ele fala que desses municípios, mais da metade tinha até 100 mil. Então, mais da metade, menor, igual, mais que a metade. Então, maior do que 2.785. Aqui nós vamos marcar o X. Essa é a nossa resposta correta, certo? Vamos seguir, então, para a questão 2. Na tabela a seguir, estão as populações de 5 municípios pequenos. Siga as pistas para descobrir o nome de cada um e completar a tabela. Caém, na Bahia, tinha menos habitantes do que Água Branca, no Espírito Santo, mas ambas com os algarismos 5 e 8. Opa,
no número de habitantes. Então, a gente tem que observar aqui a população primeiramente. Então, eu tenho essa e tenho essa com os algarismos 5 e 8. Pode ser essa e pode ser essa. Vamos lá. Caém, na Bahia, tinha menos habitantes do que Água Branca. Então, Caém tinha menos. Desses dois números, qual é o menor? O menor é 10.058 ou é 10.085? 10.058, certo? Então, aqui, a gente já sabe, deixa eu pegar a canetinha, que é Caém. Que é Caém, que tem 10.058. E que o outro município, que tem o algarismo 5 e o algarismo 8, é Águia Branca. Então, vamos lá. Águia Branca. Águia Branca. Ok? Segunda dica. A diferença entre o número de habitantes de Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, e Constantina, no Rio Grande do Sul, era igual a 1/10. Então, vamos aqui na população. 39 para 58. Se eu colocar 1/10 no 39, vai ficar 49. Então, não há diferença entre esses dois. E logo porque Caém já é 10.058 habitantes. Me sobra 10.039, 10.099, muito longe, só para 1/10. E 10.109. Então, opa, a gente achou. Olha, é um desses dois. Vamos lá para a dica de novo. A diferença entre o número de habitantes de Serra Caiada, do Rio Grande do Norte, e Constantina, no Rio Grande do Sul, era igual a 1/10. Também diz que Constantina tinha 70 habitantes a mais do que Mauá da Serra, no Paraná, que é outro município da lista. Então, a gente já sabe, então, que Constantina é o primeiro município. Constantina, 70 habitantes a mais. Do que? Do que este número ou do que este número? Então, se eu somar 10.039 com 70, eu vou ter este número, ok? Então, esse daqui, já sabemos que é Mauá da Serra. Mauá da Serra. E, por fim, sobra somente Serra Caiada. Serra Caiada. Certo? Bem, vamos dar continuidade à nossa correção na página 46. Aqui diz que, segundo o IBGE, em 2017, o Brasil tinha 5.570 municípios e que desses municípios, mais da metade tinha até 100.000 habitantes. Tá pedindo, então, que a gente marque um X na resposta correta. Podemos dizer que a quantidade de habitantes desses municípios era... Então, olha só. Quando aparece esse íconezinho aqui, ó, é solicitação da calculadora. Então, vamos para a calculadora. Bem, na calculadora, nós vamos colocar o número 5.570 e vamos dividir por 2, porque aqui está pedindo a metade. Então, deu 2.785, certo? Vamos continuar já na atividade do livro. Bom, na calculadora deu 2.785. Aqui nós temos a opção menor do que 2.785, 2.785 e maior do que 2.785. Atentem que na questão ele diz que desses municípios mais da metade, ou seja, a metade é 2.785, mais da metade é maior que 2.785. Então, nós vamos marcar um X nesta opção, ok? Vamos seguir na questão 2. Na tabela a seguir estão as populações de 5 municípios pequenos. Então, a gente vai seguir as pistas para descobrir o nome de cada um e completar a tabela.
A primeira pista diz que Caém, na Bahia, tinha menos habitantes do que Águia Branca, no Espírito Santo, mas ambas com os algarismos 5 e 8 no número de habitantes. Vamos lá para a primeira dica, 5 e 8. Eu tenho este número e tenho este número. Os dois têm algarismos 5 e 8, em posições diferentes. Vamos ler mais uma vez para escrever no lugar certinho. Caém, na Bahia, tinha menos habitantes. Então, qual é o que tem menos? 10.058 ou 10.085? 10.058. Então, aqui, nós vamos preencher com Caém, que fica na Bahia. Certo? O outro resta... Na outra, 10.800 e 10.085, resta Águia Branca, no Espírito Santo. Então, vamos preencher aqui. Águia Branca, no Espírito Santo. Bem, segunda dica. A diferença entre o número de habitantes da Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, e Constantina, no Rio Grande do Sul, era igual a 1 dezena. Então, está dizendo que a diferença entre os números de habitantes da Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, e Constantina, era 1 dezena. O único número com diferença de 1 dezena é este e este, certo? Então, a gente já sabe que um deles será Serra Caiada e no outro, Constantina. Vamos seguir para a próxima dica. Constantina tinha 70 habitantes a mais do que Mauá da Serra. Opa, a mais. Então, qual é o maior número que tem a mais que este? Esse, então, é 10.109. Vamos lá colocar Constantina, que fica no Rio Grande do Sul. E Mauá da Serra, que fica Paraíba. Por fim, sobra Serra Taiada, que fica no Rio Grande do Norte. Pronto. Então, a nossa tabela ficou assim. Mauá da Serra, tá? No Paraná, 10.039. Caém, na Bahia, 10.058. Águia Branca, no Espírito Santo, 10.085. Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, 10.099. E Constantina, no Rio Grande do Sul, 10.109. Veja a decomposição pelas ordens da população de Constantina. Então, a decomposição ficou 1 dezena de milhar, mais 1 centena, mais 9 unidades. Está pedindo para que a gente também faça a decomposição pelas ordens dessas populações, as populações citadas abaixo. 10.039, que é a população de Mauá da Serra, e 10.099, que é a população de Serra Caiada. Então, vamos lá fazer a decomposição da mesma forma como segue o modelo, tá bom? 1 dezena, 1 dezena de milhar, mais 3 dezenas, mais 9 unidades. E aqui logo abaixo, 1 dezena, 1 dezena de milhar, mais 9 dezenas, mais 9 unidades. Bem, vamos seguir com a correção agora da página 47.
Você sabia que no Brasil há muitos municípios com nomes iguais? Por exemplo, são 8 municípios com o nome de Monte Alegre. Alguns têm um nome a mais para diferenciar dos outros. Veja na tabela os nomes das populações desse município. Então, tem aí Monte Alegre de Goiás, Monte Alegre do Piauí, Monte Alegre de Minas, Monte Alegre do Sul, Monte Alegre de Sergipe, Monte Alegre dos Campos, Monte Alegre, que também fica no Pará. Então, aqui tem a população de cada um deles, né? Monte Alegre de Goiás tem 8.464 habitantes. Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, tem 22.462 habitantes. Monte Alegre, no Piauí, 10.448. Monte Alegre de Minas tem 21.095. Monte Alegre do Sul tem 7.871. Monte Alegre de Sergipe tem 15.177, Monte Alegre dos Campos tem 3.249 e Monte Alegre, no Pará, tem 56.466. Quantas dezenas de milhar há no número de habitantes de Monte Alegre de Goiás? Vamos lá, a gente vai responder essa primeira questão. Bem, Monte Alegre de Goiás tem 8.464 habitantes. Na questão está perguntando quantas dezenas de milhar há nesse número. O que nós podemos afirmar é que nesse número não há nenhuma dezena de milhar, tá? Observem aqui, ó, podem ver que aqui na casinha de dezena de milhar, ó, está vazia. Então, não tem dezena nenhuma, ainda porque 8.464 é menor que uma dezena de milhar, tá bom? Então, essa é a resposta que nós iremos colocar na questão de letra A. Resposta nenhuma, pois o número é menor que 10.000. Na questão B, está pedindo para que a gente escreva o nome dos municípios e suas populações em ordem decrescente e classificar quanto ao número de habitantes, se ele é P, M ou G, baseado naquela tabelinha lá do começo do livro, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é organizar os municípios em ordem decrescente, certo? Ou seja, do maior para o menor. Então, observando a tabela, tá? Observando a tabela, nós vamos começar a classificação. Vou colocar a tabelinha aqui embaixo, que daí a gente usa como recurso para visualizar. Tá? Vamos anotar aqui ao lado a numeração do maior para o menor. Aqui é o primeiro, será o primeiro a ser escrito, 56.000, logo em seguida 22.000, depois 21.000, depois 15.000, depois 10.000, depois 8.000, depois 7.000 e, por fim, o último número, que é o menos populoso, que é 3.249. Nós vamos transcrever essas informações para essa nova tabelinha, certo? Deixa eu passar para cá, para cima. Então, vamos lá. Primeiro município é Monte Alegre, no Pará. Vamos anotar aqui. Monte Alegre, que fica no Pará. A segunda é Monte Alegre também, claro, né? São municípios com um nome semelhante, Monte Alegre. Esse fica no Rio Grande do Norte. Logo em seguida, nós vamos anotar Monte Alegre de Minas. Monte Alegre de Minas. Não vai ter espaço. Vou fazer assim, tentar fazer bem pequenininho. De Minas Gerais. MG. Ficou muito ruim. Mas vocês podem escrever um pouquinho menor. É porque essa canetinha com a ponta grossa acaba ficando ruim mesmo para escrever. Então, Minas Gerais. O quarto é Monte Alegre de Sergipe. Vou tentar fazer com uma outra caneta para ver se dá tudo, tá bom? Monte Alegre
de Sergipe. Opa, coube, olha aí, tá vendo? Monte Alegre de Sergipe, SE. O próximo município é Monte Alegre do Piauí. Monte Alegre do Piauí. O município seguinte é Monte Alegre de Goiás. Monte Alegre de Goiás. O município seguinte é Monte Alegre do Sul. Monte Alegre do Sul, que fica em São Paulo. E, por fim, Monte Alegre dos Campos, que fica no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Ok? Agora a gente vai anotar a população conforme a tabela anterior, tá? Observem a tabela anterior, eu vou preenchendo aqui só pra gente adiantar a correção, certo? Monte Alegre tem 56.466. O próximo município mais populoso, que é Monte Alegre, do Rio Grande do Norte, tem 22.462. O terceiro mais populoso tem 21.095. O quarto mais populoso tem 15.171. O quinto mais populoso tem 10.448. O seguinte tem 8.464. O próximo tem 7.871. E, por fim, o menos populoso, 3.249. Agora, a gente vai precisar consultar aquela primeira folhinha que fala sobre os tamanhos dos municípios, se é P, M, G... Lembra lá no comecinho do livro? Então, eu vou colocá-la aqui na lateral para que a gente possa consultar, certo? Aqui, olha, na lateral, eu tenho aquela tabelinha, que é o município pequeno, a quantidade de município pequeno. Diz que se tem menos de 50 mil, é considerado município pequeno. Então, vamos olhar aqui, ó. Todos os que têm menos de 50 mil vão ser considerados municípios pequenos. Então, a gente vai anotar na lateral dele que é P, certo? Então, veja bem, o único maior que 50 mil é Monte Alegre do Pará, o primeiro. Todos os outros serão letra P, que são municípios pequenos. Pequeno, 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 pequeno e pequeno. Então, se tem mais de 50 mil, dentro daquela tabelinha inicial, pode ser considerado um município médio pequeno. Então, a gente vai colocar aqui, ó, as iniciais médio pequeno, MP, que significa médio pequeno. Ok? Vamos seguir para a questão C. Confira na tabela. Monte Alegre de Sergipe tem 15.177 habitantes e Monte Alegre de Minas tem 21.095 habitantes. Agora escreva com palavras a população de Monte Alegre e do Piauí. Tá pedindo para que a gente escreva com palavras, né, por extenso, a quantidade desses dois municípios. Vamos lá escrever. (10.448) E Monte Alegre, 22.448.
e 72. Pronto. Finalizamos aqui, então, a página 47. A gente vai dar início já à próxima página 48 e a última, ok? Bem, na página 48, tá pedindo, na questão da letra D, tá pedindo qual é a diferença entre a maior e a menor população desses municípios. Então, vamos lá para a tabela mais uma vez, para a gente poder pegar essa informação. A diferença entre a maior tem 56.466 e a menor tem 3.249. Lembrem-se que todas as vezes que pedir a diferença entre uma coisa e outra, a gente vai fazer uma continha de subtração. Então, vamos lá fazer essa continha de subtração de 56.466 menos 3.249. Tá um pouquinho escuro, deixa eu virar para cá. Assim, ok. Aqui, vou pegar uma canetinha de outra cor para facilitar a compreensão de vocês. Aqui, o 6, a gente não consegue tirar, né? Então, a gente tem que pedir emprestado. Aqui onde era 6, ficará 5. Aqui, 16. 16 menos 9 dá 7. 5 menos 4 dá 1. 4 menos 2, 2. 6 menos 3, 3. E daí o 5 não tem nada para fazer com ele, faz só baixar. Então, o resultado é 53.217, certo? No pontinho dessa mesma questão, diz assim, ó, marque a forma correta de ler o valor dessa diferença. Qual é a forma correta? 5.321, 50.317 ou 53.217? A correta é a terceira, 53.217. Na questão de letra E, pede para que a gente faça a decomposição pelas ordens da população de Monte Alegre, de Sergipe e de Minas. Então, tem aí duas quantidades. A primeira é de 15.177. A segunda é de 21.095. Ok? Então, vamos escrever como é feita a decomposição desse número. Então, aqui nós temos uma dezena de milhar mais 5 unidades de milhar mais uma centena mais 7 dezenas mais 7 unidades. E o próximo número nós temos 2 dezenas de milhar mais uma unidade de milhar mais 9 dezenas e mais 5 unidades. Fim? Então, nós finalizamos por aqui a correção dessas atividades propostas. A gente se vê na próxima correção, então. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abraços virtuais para todos.